ponto de vista de capacidade da sua torcida, representatividade popular que o time do Flamengo tem, especialmente quando consegue se reequilibrar o que se deu nos últimos anos e colocar em campo uma equipe capaz de encantar o Brasil, como aconteceu em 2019, conquistando também no ano passado o título no campeonato passado, o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha, né, não fosse a pandemia, tudo para estar numa posição de absoluto privilégio aí no topo da pirâmide do futebol no Brasil. Mas os números e essa situação mostram que, se até para um clube que nas últimas temporadas conseguiu fazer todo esse trabalho interno de se organizar financeiramente, equacionar suas dívidas, recuperar a capacidade de investimento a ponto de conseguir fazer as contratações que o Flamengo fez, melhorar o seu time, reunir os jogadores que o Flamengo reuniu nas últimas temporadas, imagine para aqueles clubes que estão em situação de irresponsabilidade, situação do ponto de vista orçamentário, com dívidas gigantescas, com dificuldade, com impossibilidade de investir nos seus times de futebol. Então, enquanto é verdade, pelo menos é o que parece, os indícios são esses, de que os problemas orçamentários do Flamengo neste momento, eles dizem respeito ao impacto da pandemia, e como disse o Pedro no material que a gente mostrou, não existe risco de comprometer a estabilidade financeira do clube, nós também precisamos observar que no quesito do sócio-torcedor, o Flamengo pode e deve fazer um trabalho melhor. O Grêmio conseguiu fazer isso. A sua receita de sócio-torcedor em 2020 caiu ao redor de 10% apenas, de 82 milhões de reais para 70 milhões de reais. 70 milhões entraram numa época em que o torcedor, num ano em que o torcedor não frequentou os estádios na maior parte da temporada no futebol. Então, isso não é difícil, quer dizer, não é impossível de fazer. Embora, claro, seja difícil, há quem consiga. Se o Grêmio conseguiu, o Flamengo tem o mesmo dever. Pois é, justamente sobre isso. Como é que o clube permite perder esses 75 mil sócios? Claro que não foi de uma vez, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do ano. Então, foi o maior erro da diretoria do Flamengo, foi ter deixado que esses 75 mil torcedores, sócios torcedores, deixassem o clube. E também tem esse número, 96 milhões foi o que faturou só com bilheteria no ano de 2019. Então, em 2020, já sabe que fecharia com menos quase 100 milhões de reais, Kifuri. Não ter a torcida do Flamengo no Maracanã e em outros estádios, né? Embora o que importe mesmo seja os jogos que o clube faz como mandante, é claro que é um tremendo de um baque, especialmente falando de Flamengo e o motivo que o Flamengo dá hoje ao seu torcedor para ir ao Maracanã ver esse ótimo time jogar. Então é um prejuízo absolutamente gigantesco e mesmo para uma potência como o Flamengo, algo que precisa ser considerado. Agora, esse prejuízo todos os clubes tiveram. A bilheteria é algo que foi desconsiderada na última temporada por todos eles. E se é possível fazer um bom trabalho no programa de sócio-torcedor, o Grêmio está aí para mostrar que você pode oferecer outras coisas. Mas se você não tem futebol para oferecer ao seu torcedor e você quer que ele continue investindo o seu dinheiro neste programa e não abandone o programa temporariamente, você tem que usar a sua criatividade, o poder da sua marca e quebrar a cabeça para fidelizar esse grupo de pessoas que você já sabe que você pode ter do seu lado. Claro, o impacto financeiro, a crise, as pessoas são obrigadas a fazer escolhas, muitas vezes o futebol fica um pouco para trás. Mas mesmo antes da pandemia, em número, o programa de sócio-torcedor do Flamengo poderia ser melhor. E eu acho que esse momento evidencia que é possível fazer, é necessário fazer um trabalho mais competente nessa área. A média do Flamengo em 2019, em casa, foi de 52 mil torcedores. Flamengo voando, Maracanã cheio, tava tudo certo, né? Aí veio 2020 e o Flamengo não soube como se livrar desse pepino e veio a dívida. Agora, dentro de campo, a coisa parece bem resolvida, né? A julgar pela estreia contra o Bangu, 3-0, o Flamengo já mostrando um estilo parecido com os bons momentos de 2020, até relembrando o time de 2019, André. Aí é que está, porque
embora a situação financeira seja essa que nós vimos aí, e é preciso ficar preocupado com relação a isso, mesmo que uma vez a normalidade, ou pelo menos um rascunho dessa normalidade, estando de volta e as pessoas novamente poderem frequentar os estádios, o Flamengo, e assim como os outros clubes, mas esse potencial do Flamengo ele é reativado, a bilheteria e a sua receita passam a entrar novamente e as coisas mudam. Mas o que importa de fato é o time do Flamengo continua em potencial e, como nós vimos ontem numa amostra mínima de uma atuação só, logo na primeira apresentação dos jogadores que estavam em férias por 17 dias, nós já vimos novamente um nível de futebol que, se compararmos com o que tem sido o estadual do Rio, é uma conversa inteiramente diferente. E não que o Flamengo tivesse sido até agora mal representado no campeonato estadual com o seu time que pode ser chamado de C, talvez seja o time C do Flamengo. Esse time, se a ele fosse dada a oportunidade de jogar o estadual inteiro, provavelmente disputaria o título, talvez ganhasse o título. Acho que não é um exagero. Agora, quando os titulares se reapresentam, assim, de repente, depois de quase 20 dias de férias, e mostram o tipo de jogo que o Flamengo tem, sem forçar muito, porque não passou de um treino com respeito ao Bangu, a gente percebe que o time de futebol é um outro papo. E isso o Flamengo precisa manter, evidentemente. Há parcelas, como nós vimos aí no material do Pedro, a ser pagas de contratações com as quais o Flamengo se comprometeu. Evidentemente, você talvez possa renegociar alguma coisa, um ou outro prazo. As pessoas que tomam decisões, os executivos do Flamengo, claro, estão tratando disso. Mas a qualidade do time não pode ser afetada. E olha, a Federação Carioca, ela marcou para Volta Redonda 2 jogos que estavam ainda em análise para saber onde iriam acontecer. A Federação estava esperando a decisão do governo do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para saber se poderia ter jogo do Flamengo e também jogo do Fluminense na próxima semana. Como isso não deve acontecer, então já marcaram também para Volta Redonda para o Raulino de Oliveira. Vasco e Bangu no sábado, 9h05, no domingo Volta Redonda e Nova Iguaçu, e aí na segunda-feira marcaram Madureira e Flamengo às 9h da noite, e também na terça-feira às 9h35, Macaé e Fluminense. 8ª rodada